Eu acho curioso como as pessoas culpam o algoritmo por tudo, né? O alcance caiu, as vendas caíram, mas quase ninguém faz a pergunta mais importante. E se quem mudou não foi o Instagram? E se quem mudou foi o consumidor? Já parou pra pensar nisso? É isso que a gente vai conversar hoje. Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Dudem Off Podcast. Aqui a gente fala sobre negócios, comportamento, marketing, desenvolvimento profissional e pessoal e tudo aquilo que quase ninguém percebe, mas que influencia completamente a forma como a gente vive hoje. E olha só, já que você decidiu passar um tempo aqui comigo, esses 30 minutos, 20 e poucos minutos, eu quero propor um combinado com você. Se esse episódio te deu um estalo, um insight, você teve uma reflexão com ele, você vai me devolver isso em forma de comentário, combinado? Aliás, se você adora esse tipo de conversa, então, sobre negócios, marketing, enfim, né? Já aproveita para você se inscrever se você não é do time, porque toda semana tem episódio novo aqui e eu prometo continuar sempre trazendo conteúdos diferentes que fazem a gente pensar de forma diferente também, né? Bom, recados dados e agora bora pro episódio. Eu queria, antes de começar a falar sobre isso, a introduzir você no que realmente importa. Não é algoritmo, não é trend, não é alcance, engajamento, nada disso. Eu quero que você pare para pensar no que você faz hoje. Eu amo fazer essa analogia com os nossos clientes e para quem não sabe, se você, enfim, chegou aqui agora, eu e meu marido, meu sócio, a gente tem uma empresa de marketing e a gente faz gestão de redes sociais para empreendedores, né, e mentoria também. Então a gente lida com empreendedores todos os dias. Então, quando a gente fala com os nossos clientes, eu adoro trazer essa analogia, tá? Eu gosto de falar assim, pensa em você. Como que é o seu comportamento nas redes sociais? Vamos colocar aqui o Instagram como principal? Então, como que você se comporta? Se você quer, por exemplo, comprar um procedimento, né? Você quer fazer um botox, um full face, você quer fazer um preenchimento labial, um contorno aqui, né? Que as mulheres adoram. Os homens também gostam muito, né? Eu falo porque o Ju não tem uma vontade de fazer. Então, pensa no seu comportamento. Ah, Duda, vamos supor, eu entro no Instagram e não pensando em necessariamente em comprar um procedimento. Até porque quando a gente fala em procedimento estético, né, que é o exemplo que eu dei, a gente sabe que é um procedimento mais caro mesmo, né? A gente já tem essa consciência, esse nível de consciência normal. Fechou. E aí pensa comigo, você tem esse desejo, tem essa vontade, mas assim, não é algo urgente, tipo assim, nossa, eu preciso fazer um preenchimento labial pra amanhã. A não ser que, gente, casos e casos, né, exceções. Eu tenho meu casamento, esse exemplo, né, eu tenho meu casamento, e aí sim, eu tenho essa urgência porque eu quero estar bonita, esteticamente, enfim. Tirando exceções, gente, a gente não entra no Instagram pra comprar. A gente entra pra se entreter, a gente entra pra pesquisar alguma coisa, pra dar risada, ver a vida dos outros, né, ver aquela fofoca. Eu não posso falar porque eu não sigo nenhuma página de fofoca. Mas a gente vai lá pra ver o que os outros estão fazendo, né, se entreter mesmo ali no Instagram. E aí, a gente vê aquela doutora que simplesmente faz conteúdos muito diferentes e ela chama atenção. Então ela fala, às vezes, o botox, o quanto você precisa fazer esse botox para prevenir ou mesmo ajustar o pé de galinha. Aqui, né, o bigode chinês, ou dar uma levantada, enfim. E aí você vai seguindo, você vai vendo os conteúdos, vê um tráfego pago, e depois o que você faz? Você às vezes entra no Instagram, e aí essa doutora que você segue no Instagram, ela apareceu pra você no TikTok, que essa doutora que você acompanha no Instagram, apareceu pra você, do nada, lá no TikTok. Aí você, putz, vou acompanhar ela aqui também. E aí você acompanha. Aí depois você volta pro Instagram. Aí vê um tráfego pago. E aí você começa a acompanhar. Às vezes você vai até pro Google pesquisar algo do tipo, mas geralmente o Google, ele vem como primeira etapa ali, tá? Ela vem como uma pesquisa mais urgente, local também. Se for um serviço mais local, vai pro Instagram, TikTok e ali fica acompanhando. Então, ela faz essa jornada, né? Então, a gente tem que pensar que são como se fosse um jogo, nível ali mesmo. Então, ele vai pulando de casinha em casinha. Então, o seu comportamento é esse. Se você já tem noção do seu próprio comportamento, que é, vou entrar agora no Instagram para comprar um procedimento. Ah, a doutora fez um post, um conteúdo sobre algum procedimento, algum de posicionamento, autoridade também dela ali. Agora sim eu vou comprar, entrei pronta para comprar. Gente, não é assim. Como eu falei, existem camadas nisso tudo. Não é mais como antigamente, em 2020, na época da pandemia, que era muito estourado, a gente postava alguma coisa e não era alguma coisa não, era o post do Canva falando 5 dicas, ou não, 5 benefícios sobre o Botox, e funcionava, e bombava.
né? Então, isso funcionava muito. Na época, quem sabia fazer realmente ali prestava muita atenção nessa mudança de comportamento que estava acontecendo durante a pandemia, soube vender mesmo com a mudança de designs, edição de vídeo, de conteúdo no geral. Em 2020, e desde então, desde agora 2026, mudou muito. O consumidor que lá atrás olhava aquele post e falava: meu Deus, 5 benefícios sobre Botox. Por quê, gente? Não existia o ChatGPT. A gente não entrava no Google, não era tão comum até então entrar no Google para pesquisar benefícios sobre Botox. E mesmo que a gente pesquisasse, a gente encontrava aquela informação, mas no Instagram a gente via mais sobre o que aquela doutora pensava ali até então. A gente não tinha um acesso tão fácil às informações como a gente tem hoje em dia, com a IA, por exemplo. Então, o conteúdo, as redes sociais e o comportamento mudou. Então, quando você parar para olhar assim, nossa, as vendas caíram, o conteúdo não funciona mais. Não, porque o alcance não funciona mais. Você, na verdade, vai olhar para o comportamento das pessoas nas redes sociais. Talvez o seu conteúdo esteja chato, esteja sem graça, sem sal, sem tempero, entendeu? Sem nada ali. E aí não dá vontade de assistir, as pessoas pulam. Porque o negócio não é o algoritmo que não gosta de você. Meu Deus, ele me odeia, eu sou a escolhida. Não tem nada a ver com isso. Eu falo, gente, que marketing existe sim o lado de gráficos e growth e análise e tudo mais. Tem um lado muito específico, mas o marketing nas redes sociais é puro comportamento humano. Puríssimo. É pura psicologia, a gente entender as pessoas, entender o comportamento. Porque o que acontece? Se você posta um conteúdo chato, sem graça, que as pessoas não gostam de assistir, o que ela faz? Ela pula seu vídeo e vai pro próximo. E o que o Instagram e o algoritmo entende é que esse conteúdo que essa mulher postou, ou esse homem postou, enfim, essa pessoa postou, é uma bosta. E aí você acha que é o algoritmo, mas na verdade são as pessoas que não estão gostando. O algoritmo, gente, é só um sistema, né? Um software ali que tá entendendo o comportamento das pessoas. Então, se eu entrego esse conteúdo pra base quente dela, e a base quente dela, que já segue ela, não gosta de ver, fica pulando ali os conteúdos, eu não vou entregar pra base fria. Não vou entregar pro público frio, que são as outras pessoas que não seguem essa pessoa que postou. Entendeu? É assim que basicamente ele analisa o seu conteúdo. Então, antes de você achar que o conteúdo ele não tá funcionando, ou, por exemplo, o alcance caiu e tudo mais, olha primeiro pro conteúdo que você tá fazendo. Se o posicionamento ele tá definido, né? Você achou o seu posicionamento, quem você é, os seus valores, a sua opinião. E aí, na gravação de conteúdo, como que tá? Como que tá o formato? Você gosta de fazer esse formato? Começa daí. Esse tema, esse assunto que você pegou, é o que as pessoas estão falando no dia a dia? É a dor e o desejo do seu público-alvo? Ou não? Você tá tirando ideia do ChatGPT? Ai, eu vou puxar essa orelha. Eu falo assim, eu falo assim com os nossos clientes. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver ali os GG dos bastidores mesmo, me acompanha lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês me seguirem. Me manda uma mensagem lá se você estiver assistindo aqui, enfim, pra gente conversar e se conhecer melhor. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar a caixinha de perguntas. Eu uso o que eu percebo e observo. Eu coloco a lente do criador e observo o que as pessoas, o meu público tá falando. Cara, ele tá reclamando que não tem tempo pra criar conteúdo. Que ele não consegue se achar no conteúdo, que ele sente que ele é meio morno, não tem opinião, não tem um posicionamento. Tá, então peraí, deixa eu falar disso. Como que eu posso ajudar ele? Claro, através dos nossos serviços, que é o funil que eu vou fazer, mas ali no conteúdo. Como que eu vou chamar essa atenção dele? Sabe? Então, quando a gente olhar para os conteúdos e ver que não tá funcionando, é porque talvez o tema não esteja bom, o assunto, as pessoas não estão se identificando ali, porque nada mais. Ai, meu Deus, você é linda, meu amor. Às vezes as pessoas não estão se conectando. E o que tá acontecendo hoje? As pessoas querem se conectar, elas querem pertencer, elas querem ter uma comunidade. Elas querem assistir aquele conteúdo e falar, cara, eu me sinto assim também. Meu Deus, eu não tinha parado pra pensar nisso. Ou, nossa, eu gostei da forma como ela pensa, sabe? E você trazer os assuntos de uma forma diferente também pra você conseguir atrair o seu lead qualificado também, né? Porque não adianta nada você fazer qualquer merda e
viralizar e não trazer nenhum resultado, seja em vendas, em lead qualificado, em nada. Inclusive, se você tem essa dificuldade de criar conteúdo, né, não sabe por onde começar, tem essa dificuldade de editar vídeo e tudo mais, entender o esteira de produto, modelo de negócio, enfim, eu consigo te ajudar. Inclusive, vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição do formulário da mentoria. Então, é só você aplicar e a gente vai entrar em contato com você para que a gente consiga te ajudar da melhor forma. Mas, se você já tem um negócio, você já fatura ali, a gente também tem a nossa empresa de marketing, né, que a gente presta serviço para gestão de redes sociais. Então, a gente também pode te ajudar com isso, se for do seu interesse. Sempre bom lembrar, gente, que a gente literalmente escolhe a dedo os nossos clientes e mentorados, porque não faz sentido alguém entrar com a mentalidade de que, ai, é só mais um conteúdinho, ai, é só um negocinho aqui. Não, a gente tem que entrar com uma paixão no olho, um brilho nos olhos e pra fazer acontecer mesmo, porque é uma via de mão dupla. Mas então eu vou deixar o link aqui também pra, se caso você se interessar, do serviço de gestão de redes sociais, fechou? Então, hoje as pessoas o que elas querem? Elas querem poder confiar em você. Elas querem se sentir pertencentes. Falar assim, nossa, agora sim eu vou comprar esse procedimento dessa doutora. Entendeu? Então, antes a gente entrava no Instagram e tudo chamava atenção. Tudo era uau, né? Agora, o que acontece? Simplesmente as pessoas estão iguais. Por quê? A gente tem o ChatGPT. As pessoas copiam e colam. Tá tudo igual. A gente não sabe quem falou quem. Gente, as pessoas estão copiando até conteúdos das outras pessoas. Sem vergonha na cara. Até parei de seguir, assim, de umas pessoas que eu tava seguindo. E aí eu vi uns conteúdos que eu falei, gente, eu já vi isso em outro perfil. Sabe? E as pessoas aplaudem, nossa, você pensa diferente. Mal sabe que foi copiado, literalmente. Então, assim, é difícil, né, hoje a gente acabar confiando ali, porque a gente não sabe se é um roteiro a mais ali, qualquer do ChatGPT, ou se foi copiado de outra pessoa, literalmente. Então, a gente já tem essa desconfiança, porque o mercado tá maduro, a gente amadureceu mesmo, né? Então, a gente tem que entender isso. Antes, fazer um lançamento no Perpétuo, fazer infoproduto, PLR, dropshipping, nossa, um monte de produto aí, né? Um monte de coisa no mercado digital funcionava muito, né? Então, antes a gente tinha narrativas de stories pra gente vender 100 mil nos stories. Gente, a gente tem que entender que essas coisas ainda funcionam, mas não é como antes. Entendeu? Não são como antes as coisas. Tudo mudou. Então a forma tem que ser diferente, tem que ser natural, tem que ser ativo ali nos stories. Não adianta chegar vendendo e fazer a narrativa achar que vai vender. Antes a gente era assim, fazia a narrativa e vendia, né? Hoje não, a gente precisa ter estratégia de stories pra aparecer, mostrar bastidor, mostrar o antes e depois, resultados, feedbacks ali dentro, explicar sobre algum assunto, enfim. Tem muitas camadas. Então, talvez o que esteja te travando e você achando que tá não dando resultados pro seu negócio, seja o alcance ou pro seu conteúdo, né? E na verdade não, é o consumidor e o mercado que tá mais maduro mesmo. Tá? A forma como a gente consome conteúdo, a forma como a gente compra as coisas hoje em dia mudaram demais. Tá? A nossa consciência mudou muito também. Bom, só pra gente finalizar aqui agora, se você gosta desse tipo de conversa, já aproveita pra se inscrever aqui no YouTube, porque toda semana tem episódio novo. E eu prometo sempre poder trazer assuntos diferentes para que a gente também tenha essa visão e reflexões diferentes, pra gente pensar, né, de uma ótica diferente também. E se você estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, já começa a seguir aqui o perfil e também dá 5 estrelas, porque isso ajuda muito a gente a atingir mais pessoas e a gente ter nosso time crescendo cada vez mais, pensando de formas diferentes. E faz também com que os próximos episódios apareçam para você. Então, só para deixar uma reflexão para você, tá? A pergunta talvez nunca tenha sido o algoritmo mudou, mas talvez a pergunta realmente seja seu cliente mudou e você percebeu? Então agora é a sua vez de cumprir o combinado, você lembra, né? Se você teve alguma reflexão, algum insight, algum estalo que fez você pensar de uma forma diferente mesmo, já deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar conversar com você. E também eu acredito que boas conversas continuam depois de desligar a câmera. E se esse episódio mudou a forma como você enxerga alguma coisa, então ele cumpriu o papel dele. Até a próxima quinta. Beijo!